Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos pela vida destes pequeninos. Nosso coração se alegra bastante vendo este viveiro, estas crianças aqui sendo preparadas para servir a igreja e também servir a sociedade. Continue cuidando delas, Pai. Ó Deus, continue dando o suprimento, a educação, a saúde, Deus, o crescimento, que venha tudo de Ti, Jesus. Conduz esta lição no dia de hoje, para que elas saiam daqui, o Rei da Glória, com conhecimento que é da Tua palavra, Jesus. Agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém. Nós queremos convidar a nossa pregadora, essa noite, nossa irmã Eliette, que está celebrando o seu primeiro ano de mãe também, né? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje é um dia muito especial. Mas não só por ser o Dia das Mães. É o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor permitiu que eu e você tivéssemos o privilégio de adorar a Ele. Amém? Então vamos nos alegrar na presença do Senhor. E desde já eu quero parabenizar todas as mães. Feliz Dia das Mães. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes, fica de pé, vamos fazer uma oração. Hoje nós vamos entender o que é viver, vivendo a família como uma missão. Você sabia que é uma missão que o Senhor entregou para mim e para você? Quem é pai, quem é mãe, tem uma responsabilidade muito grande. Mas não só o pai e a mãe, os filhos também. Vocês sabiam disso? Então nós vamos entender por quê, como o nosso Deus, Ele constituiu a primeira família. E como Ele nos entregou essa missão. E será que nós estamos cumprindo essa missão? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, Pai, graças te damos por Tua presença neste lugar. Pai, graças te damos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Se não fossem as Tuas misericórdias, Pai, certamente não estaríamos vivos, Senhor. Muito obrigada. Meu Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, por Tua graça. Derrama graça sobre nós. Derrama da Tua presença, da Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada mãe que está aqui buscando a Tua face, Pai. Que o Senhor visite as mães que estão nos assistindo, os pais também, Senhor. Toda a família, Pai, que o Senhor visite, que o Senhor abra o coração, que o Senhor venha tirar a venda dos olhos, Pai. Para a glória e honra do Teu nome, Senhor, fala conosco, Senhor. Necessitamos de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, é a Tua palavra que nos sustenta, Senhor. Fala conosco, Pai. Pai, eu sou pequena, finita, limitada, mas o Senhor é grandioso. É o Senhor quem fala com a sua igreja. É o Senhor quem fala com o teu povo, Senhor. Usa-me segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Ou melhor, pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Aleluia. Efésios 6. Se coloca de pé mais uma vez. Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios 6 diz assim: todos encontraram? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mensagem para os pais, para os filhos. Agora a mensagem para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor.
E vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Pode sentar-se. Então eu quero fazer uma pergunta, a seguinte pergunta para você. Para você que está aqui sentado e para você que está ouvindo essa palavra. Você sabe qual é a importância da família? Hoje é Dia das Mães. Eu poderia falar sobre mães, simplesmente. Mas qual é a constituição de uma família? Uma família é composta por pai, mãe, filhos, primos, avós. E nós entendemos qual é a constituição da família. Mas qual é a importância da família? Nós sabemos que a palavra do Senhor fala, nos dá a instrução para todas as situações. E o livro de Efésios 6 nos dá a instrução sobre como nós devemos nos comportar como filhos, honrando aos nossos pais, e como devemos nos comportar como pais. E talvez essa mensagem, ela tem sido, você tem escutado tanto, que parece que é uma coisa muito clichê. Mas será que Deus, Ele criou a família para ser simplesmente um projeto falido? Eu ouço pessoas falarem assim, você vai casar. Quando eu estava prestes a casar, eu ouvi pessoas falar, para que você vai casar? Não casa não, isso é tempo perdido. Da mesma forma, o meu esposo ouviu também. Então, nós estávamos em estados diferentes, em locais diferentes. Então, nós percebemos que Satanás, ele só veio de fato para matar, roubar e destruir. E ele tem atacado as famílias. E por isso nós vamos falar das famílias. Não existe, a palavra do Senhor fala lá no livro de Gênesis, que quando Deus criou a família, Ele não criou a família para viver intrigada. Ele não criou a família para viver em desarmonia. Mas a Bíblia diz que Deus criou a família para viver em harmonia com Ele. Ele quem? Deus. Então, quando Deus, Ele é o centro da família, a harmonia tem que reinar. Quando Jesus é a fonte de água viva que jorra, a harmonia reina. Então vamos refletir sobre por que algumas famílias, elas têm vivido, na verdade, elas têm sobrevivido, elas não têm vivido de uma forma a desfrutar o melhor de Deus. Você não tem vivido o melhor de Deus no seu casamento. Você não tem vivido o melhor de Deus no seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos. Por quê? Vamos lá. Nós estamos sendo bombardeados com informações. Todo mundo tem acesso às redes sociais. E nós estamos vendo constantemente que instituições governamentais têm tentado derrubar o projeto de Deus, instituído que família é qualquer coisa, instituído que você pode construir uma família, que a humanidade ela pode continuar existindo se eu simplesmente adoto um cachorro e eu vou ser mãe de pet. Eu adoto um papagaio e eu vou ser mãe de pet. Não quero ter filho, não quero ser mãe. Aí nós vamos entender aqui. Deus, Ele criou a família de uma forma harmoniosa. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, que Deus criou os céus, criou a terra, e Ele foi criar o homem. E a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra. Gênesis 2:7. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha só
o peso dessa palavra. Deus não criou o homem à imagem de um animal. Deus criou a imagem e semelhança dele. Então aqui nós percebemos o critério de Deus. Nós percebemos como Deus, Ele estava preocupado em criar a sua semelhança. E a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Deus viu que o homem estava sozinho. E o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só. Então eu vou preparar para ele uma adjutora. Você sabe o significado dessa palavra? O que significa ser ajudadora? Quem sabe? Pode falar, quem sabe? Ajudadora é quem auxilia, não é verdade? Então o Senhor decidiu criar uma ajudadora. Primeiro Deus criou o homem do pó da terra. E a Bíblia fala que quando Deus decidiu criar a mulher, Ele pegou a obra-prima dele, o homem, fez cair no sono profundo. E a Bíblia fala que o Senhor decidiu usar uma obra-prima mais aprimorada, que era o próprio homem. E a Bíblia diz que Deus tirou parte do homem, criou a mulher e entregou. E constituiu aquela primeira família. Então nós percebemos que a família é constituída, ela foi constituída por Deus, ela foi estruturada por Deus para viver em amor. Mas nós percebemos que o mundo, ele tem tentado, ele tem atacado as famílias. Ele tem estruturado ideologias de gênero, colocado na cabeça de pessoas que não é bem assim. Tudo é relativo. E as pessoas, essa relativização de tudo não existe. Porque se você for observar, me diz o que vai acontecer, e existem filmes que mostram isso. O que é que aconteceria se colocássemos um homem e uma mulher em um lugar inabitado? Eles vão cuidar do lugar, eles vão ter filhos e, de repente, aquele lugar vai ser povoado por muitas outras vidas. Agora, imagina se você coloca duas pessoas, um homem e um homem. Vai haver a procriação? Não. E se coloca uma mulher e uma mulher, vai haver a procriação? Também não. Então, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher para viver em harmonia, para crescer, multiplicar, frutificar. E dessa maneira, nós percebemos que o Senhor, Ele constituiu aquela família e entregou uma missão. E como é, então, viver a família como uma missão? Você entende o que significa uma missão? Uma missão é uma responsabilidade. O Senhor lhe entrega, o seu patrão vai te entregar a responsabilidade de você cuidar das redes sociais dele. O seu patrão vai te entregar a responsabilidade de você fazer pagamentos. Então, você tem a missão de fazer isso. Mas, quando nós olhamos para a família, a responsabilidade é muito maior. É grande. E nós somos privilegiados, porque o Senhor nos confiou isso. Então, hoje eu faço uma pergunta para você, pai, mãe, filhos. Você já parou para pensar no peso da responsabilidade que você tem? Você que é mãe, hoje eu sou mãe e eu posso falar com mais propriedade, Você já pensou em o filho que você está criando? Você está criando ou você está treinando? A filha que você cria ela ou treina? Porque criar apenas é diferente de treinar. Filhos, homens, mulheres, crianças, a criança hoje vai ser um homem amanhã e mulher. Um dia eu fui criança, hoje eu sou mãe. E eu recebi instruções. Então, treinar filhos está dentro da missão família. Então, hoje, o Senhor está chamando você à responsabilidade. Chamando você para refletir sobre isso. E aqui eu não vou me ater apenas à responsabilidade de treinar filhos.
Eu ouço pessoas falarem que casam e quando casam aí tem aqueles choques, que podem não ser brigas, mas são pessoas diferentes, que têm hábitos diferentes, que têm gostos diferentes. E a Bíblia fala que Deus deu a responsabilidade do homem de ser a cabeça. E isso é uma coisa que nunca vai mudar. E tem pessoas que falam, isso é uma coisa muito patriarcal, isso aí já caiu da moda. Não, são as minhas regras, eu não obedeço o homem, não. Eu não obedeço. Eu faço o que eu quiser, porque eu trabalho, eu sou independente, o dinheiro é meu, então eu não vou te obedecer. Mas eu faço uma pergunta para você. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 22, e aqui essa mensagem é para quem entende que você é cristão em Cristo Jesus. Olha só o que o Senhor fala para nós mulheres. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Olha só, volta. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Pode continuar. Como ao Senhor. Então você consegue perceber, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então você consegue perceber, quando o Senhor fala assim, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. O Senhor não está falando assim, às vezes você vai se sujeitar ao seu marido. Às vezes sim, às vezes não. Aqui está escrito que nós devemos nos sujeitar. Por quê? Porque lá na criação, o Senhor colocou o homem como cabeça. E lá na criação, o Senhor criou a mulher de onde? Da costela do homem. É certo que existem teorias aí, né, na ciência, que diz que não, isso é só uma metáfora. Não, isso é real. E nós acreditamos na palavra de Deus. Então, para nós mulheres, a missão família, dentro da missão família está incluído, que nós devemos nos sujeitar aos nossos maridos. E a palavra do Senhor fala que nós devemos ser submissas. E o que é que significa isso? Estar sobre a mesma missão. Agora, se você, o meu esposo sempre fala, né, que ele demorou muito tempo para casar, porque ele disse que era mais fácil investir no recrutamento do que treinar pessoas. Então, nós devemos estar muito atento ao que nós escolhemos para nossas vidas. Seja um marido, seja um amigo, seja uma amiga. Nós devemos estar atentos, porque no mundo falam assim, me diga com quem andas e eu direi quem tu és. Não é verdade? Então, se eu sirvo a Deus, eu não vou querer andar com quem não serve. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu não estiver ali para falar de Deus, não convém. E muitas pessoas têm caído, muitas pessoas têm destruído as suas famílias, porque estão relativizando a sua comunhão e intimidade com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você não vai querer ter comunhão com o mundo. Eu não posso amar a Deus e fazer coisas que eu sei que não agradam a Ele. E aí as pessoas vão fazendo e vão se acostumando e vão se distanciando do propósito divino e começam a perder a noção do que é de fato coordenar as suas famílias, do que é de fato viver a missão família. Então, viver a missão família significa ver o seu lar como um campo missionário. Será que na sua casa você tem evangelizado? Será que você tem pregado a palavra do Senhor? Será que para os seus amigos, irmãos, primos, tios, as pessoas que não conhecem a Deus, será que você está fazendo a diferença? A Bíblia fala no livro de Mateus 5, do 13 ao 16, vós sois o sal da terra, nós somos o sal da terra.
Será que você tem, de fato, exercido o seu papel de sal na terra? Viver a família como missão é construir a família onde a união é viva. E existem pessoas crentes, outras que se dizem cristãs, que a sua casa, na verdade, é um verdadeiro campo de luta. É uma verdadeira arena. Ninguém respeita ninguém. Ah, eu vou falar mais alto, eu ganho mais, então eu falo mais alto. Está errado. Não está em conformidade com a palavra de Deus. O nosso lar, nós mulheres, nós temos a missão de fazer do nosso lar um ambiente, uma casa de guerra, mas de guerra, de batalha espiritual. Nós mulheres, nós temos a responsabilidade de levantar o altar do Senhor todos os dias, de limpar o altar do Senhor, os homens também. Viver em família como missão é o homem saber governar bem a sua casa. Lá em 1 Timóteo 3, 4, 5, vamos ver o que é que fala sobre a governança. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então olha só como Deus ele é criterioso, irmãos. Para fazer a obra do Senhor, nós que temos comunhão com Deus, nós que temos a responsabilidade e sobretudo o temor do Senhor, nós temos que examinar as nossas vidas. Então você, homem, você não pode terceirizar isso. 1 Timóteo 3, 4, 5. Então essa é a instrução para o homem, governar bem a sua casa. E aqui o Senhor não está falando que você tem que fazer o uso da força. Você não tem que fazer o uso do grito da sua voz. Mas você tem que usar a autoridade que o Senhor te deu. É a autoridade no Senhor. Esse é o grande mistério. Viver a família como missão, para nós mulheres, é buscarmos a sabedoria. Porque nós sabemos que às vezes os homens, alguns homens podem tomar decisões precipitadas. E é sabido de todos, inclusive da ciência, que a mulher tem uma visão panorâmica privilegiada em relação ao homem. Por que será isso? Porque Deus criou a mulher a partir do homem. Então a mulher, se ela é ajudadora, ela tem atributos que o Senhor confiou para ajudar o homem. Mas é para ajudar e não para deprimir, não para denegrir. Existem mulheres que dizem que estão vivendo, né, a família como a missão. Só que você, na primeira oportunidade que você tem, e você encontra alguém falando mal do seu marido, você sente e fala, ele não presta, ele não vale nada. Aquele ali não tem jeito, não tem jeito. Eu estou só a apostar. Você está errada, fora da palavra do Senhor. Vamos ver o que o Senhor fala lá. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, se toda mulher sábia edificar a casa significa que você vai potencializar o seu marido, significa que você vai potencializar os seus filhos, significa que você não vai sentar na roda dos escarnecedores para falar mal dos seus, significa que se você é uma mulher de Deus, se você está em conformidade com a palavra, e você escutou alguém falar mal do outro, sabe o que é que você faz? Você vai ouvir e você vai chamar, olha, nós podemos orar. Eu não posso mudar a personalidade dele, mas eu posso orar por você. E significa que você orando por esta pessoa, você vai entregar tudo para Deus. E Deus ele vai cuidar. Isso é ser uma mulher sábia. Então a missão família, ela está dentro de um arcabouço que nem sempre
o modelo que nós devemos seguir, é o que o mundo está, né, disseminando. Ainda viver como família é honrar o nosso pai e a nossa mãe. Existem filhos crentes que não falam com o pai. Existem pessoas que não falam com a mãe, porque quer viver em rebeldia, quer viver em rebelião, e nós sabemos que a rebelião fez com que Satanás fosse expulso dos céus. A rebelião é um pecado gravíssimo. E, irmãos, quando eu medito nesse texto que fala assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Há um mistério muito grande nesse texto. O Senhor fala assim, honra o seu pai apenas se ele for crente. Fala assim? Não. O texto fala assim, honra o seu pai apenas se ele for que fala assim, eu te amo. Você não tem mais como falar, vai ficar só a saudade e o sentimento de culpa. Porque você preferiu se vestir do ego a liberar o perdão. E a palavra do Senhor, falando sobre vivência, sobre amor, sobre cuidado, ela nos traz exemplos de pais e de mães que tinham Deus como centro. Traz exemplo de mulheres que estavam vestidas e revestidas da sabedoria dos céus. E elas conseguiram orientar os seus filhos, treinar os seus filhos. E é uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi isso com a minha mãe sogra. Eu chamo a minha sogra de mãe. E existem mulheres, né? Algumas pessoas quando escutam assim, mas é sua mãe? É minha mãe.
Eu sou mãe e eu quero que o meu filho, ele me traga uma, por ele estiver na idade adulta, claro, que ele me traga uma filha. Porque viver intrigado, irmãos, não tem nada pior do que você estar num ambiente amargo, num ambiente assim, não fala, não pode falar, porque não pode ouvir, porque não pode. E eu sei que existem pessoas que têm um temperamento difícil, mas você tem a mente de Cristo. Cristo Jesus, em todo o seu ministério, nunca falou para os seus discípulos ou para as pessoas que o procuravam em situação de pecado, que, olha, eu não vou te perdoar, porque eu sou Cristo e você pecou porque você quis. Jesus falou isso. A mulher pecou, ela cometeu adultério, e pela lei ela tinha que morrer apedrejada, mas Jesus veio para nos olhou para aquela mulher e sentiu compaixão dela. E Jesus perdoou. Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você que está guardando essa mágoa, esse rancor da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu sobrinho, da sua sogra, eu pergunto para você: você é santo? Você é santa? Você não peca? Será que você realmente está na posição de julgar, de sentenciar e falar: não te perdoo? Vá pedir perdão para Deus. Nós temos a obrigação, porque a Bíblia fala assim: não devemos dever nada a ninguém, mas nós devemos o quê? O amor. E o perdão é um símbolo do amor, porque Jesus fez isso, ele morreu na cruz para nos salvar. E nós não somos dignos, irmãos. Imagina só você pegar um bebê que acabou de nascer e falar assim: eu vou te sacrificar para aquela vida viver, para outra pessoa viver. Será que é justo? Não é justo. Mas só que Jesus veio puro, santo. Ele não tinha pecado, ele não pecou, ele não teve pecado algum. E ele se entregou por nós. E existem pessoas que ainda não conseguiram entender o significado disso. Então, todas as vezes que você achar difícil perdoar, lembra do sacrifício de Jesus. A Bíblia fala sobre uma família, né? Vamos trazer, já que estamos falando sobre Jesus, e vamos falar sobre a família de Jesus, que é o exemplo de obediência. A palavra do Senhor fala que Deus, ele escolheu José e Maria para serem pais de Jesus. E a Bíblia fala que José, ele era um homem justo. Mateus 19, José era um homem justo. E isso foram palavras dos poderes. Olha só que privilégio. Então, Mateus 1,19, então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar e tentou deixar secretamente. Então aqui, vamos fazer uma reflexão. Deus escolheu Maria para gerar Jesus. Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Quando José soube que ela estava grávida, ela nunca tinha tido contato com nenhum homem. Ele tentou no seu coração: eu vou deixar essa mulher. Como ela pode estar grávida? O que foi que aconteceu? Mas aí, José, os sentimentos, né, de homem humano, porque nós somos seres humanos, ele tentou, mas o Senhor não permitiu que ele fizesse aquilo, porque ele tinha comunhão com Deus, ele conseguiu perceber o que estava acontecendo. O Senhor falou com ele, e a Bíblia fala que José, sendo um homem justo, ele não deixou a Maria. A Bíblia fala que Maria aceitou a missão de gerar o Salvador do mundo. Olha a responsabilidade. O Senhor achou graça nos olhos da Maria. E ela foi escolhida para gerar. E ela aceitou a missão. Ela aceitou em obediência a Deus. E a Bíblia fala que eles entenderam que aquela criança não era uma criança qualquer. Então eles precisavam treinar aquele menino. Eles precisavam educar aquele menino. Mesmo ele sendo Deus,
porque ele tinha a natureza humana também, então ele precisava ser instruído. E a Bíblia fala que ele foi instruído intelectualmente, físico, social e, acima de tudo, espiritualmente, conforme está escrito em Lucas 2:52. Olha o que está escrito: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, se Jesus crescia, é porque ele estava sendo cuidado. Maria entendeu, José entendeu que eles precisavam cuidar. E ele não permitiu que Jesus, que aquela criança, né, sendo uma criança ainda, não tinha começado o seu ministério, não permitiu que ele se contaminasse. E aqui a gente percebe que o papel dos pais é treinar os filhos. E a gente sabe qual é o desfecho da história de Jesus. Jesus desonrou os pais dele? Não. Jesus foi treinado, ele foi educado e ele honrou a Deus até o seu último suspiro. Então Maria e José tiveram um papel fundamental. E aí nós observamos que essa é uma família de sucesso. Mas por que houve sucesso? Deus era o centro. Agora vamos aqui refletir sobre quando Deus não é o centro. Então a gente sabe o que é viver a missão família, entendemos o que é abraçar essa missão e cumprir esse chamado. E agora eu vou mostrar para vocês, segundo a palavra de Deus, o que é que acontece com a negligência. Aqui eu quero me referir não só a pais e mães que geraram filhos. Existem pais e mães que adotaram filhos. E aí tem gente que fala assim: você adotou, então não é seu filho. Mas quando a gente vai lá na história de Jesus, José era o pai adotivo de Jesus. E ele não falava assim: eu não vou cuidar porque não é bem o meu filho. Ele abraçou. Então, pais adotivos, mães adotivas, você tem sim a responsabilidade de educar e treinar os seus filhos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, lá no livro de Atos 13:22, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando este foi retirado, vamos ler, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quem disse isso foi Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós sabemos que a história de Davi é marcada por diversos acontecimentos. Davi cometeu um assassinato, Davi cometeu um adultério, mas ele é homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia fala que quando Davi foi confrontado por Deus, tem crente que não gosta de confronto. É assim: olha, eu estou na igreja, não me confronta não, depois eu deixo de fazer isso. O Senhor chama você para um conserto. A palavra do Senhor diz assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Eu não verei a Deus se eu não santificar a minha vida. E você também não vai ver a Deus se você não santificar a sua vida. Sem confronto, tudo vai se deteriorando. Imagina se você constrói uma casa e você nem pensa assim: eu vou construir aqui na areia, está tudo bem. Aí chega um engenheiro e fala: olha, vai te confrontar, essa casa vai cair. Aí você não gosta, não. Ela não vai cair porque eu estou construindo e é isso mesmo. Aí vem uma chuva e derruba a casa. O confronto cura. Então hoje o Senhor está nos confrontando, porque Ele nos ama. Ele está chamando eu, Ele está chamando a mim, Ele está chamando você, aleluia, para um confronto. Você está vivendo a missão. Você já entendeu que esse projeto ele não pode falhar? Não pode falhar, irmãos. Existem pessoas que casam e falam assim: se não der certo eu termino. Deus ele criou o homem para viver em harmonia. Harmonia, você entende o que significa isso? Responsabilidade nós temos. E a Bíblia
ainda fala que Davi, ele seguia, executando toda a responsabilidade que Deus lhe deu. Mas olha como o coração do homem enganoso. Um belo dia, Davi decidiu cobiçar a mulher do outro. E aí tem pessoas que falam assim: eu só estou olhando. Eu só estou olhando. Olhar não tira pedaço. Olhar não tem nada. Tem. Porque tudo começa, vai começando ali, ó. Você vai maquinando. Olha que homem bonito, olha que mulher bonita. Olha só. E aí você, saindo agora do contexto, né, de homem e mulher, vamos no contexto da cobiça pelas coisas dos outros. Olha só, ele tem um carro. Aquele carro poderia ser dele. A cobiça é um pecado. E a partir da cobiça, lares têm sido destruídos, vidas têm sido destruídas, pessoas têm perdido a sua liberdade, porque entendam no seu coração a possuir o que não é seu. E a Bíblia condena isso. Davi tentou possuir a mulher de um homem que não era dele. E nós sabemos qual é o desfecho dessa história. E olha só, como Davi foi um homem humilde. Ele pecou. Mas quando ele foi confrontado, ele não ergueu a voz. Ele não disse assim: ah, peraí, não é bem assim, eu vou justificar. Senta aqui, que eu vou justificar. O profeta foi até Davi e ele não tentou justificar o pecado dele. Ele sabia que ele tinha pecado contra Deus. 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Olha só o que Davi disse: pequei contra o Senhor. Você não tem que justificar os seus erros. Você precisa dobrar os seus joelhos e confessá-los para Deus. E se é algo que o pastor precisa saber, você tem que chegar ao pastor, que é uma autoridade instituída por Deus. Aleluia. E confessar. Nós temos que confessar as nossas culpas, porque nós somos imperfeitos, nós não somos santos, mas nós não devemos ter pecado de estimação. Temos que fazer como Davi falou. Davi disse que pecou, e disse Natã: Davi, também o Senhor ultrapassou o teu pecado, não morrerás. Mas por que o Senhor falou para Davi que ele não iria morrer? Você sabe que naquele tempo o pecado do adultério era pecado de morte. Mas Davi, ele alcançou a misericórdia do Senhor. Todavia, porquanto, com esse feito deste lugar, sobremaneira, aqueles inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Olha só que palavra forte. E você sabe, irmãos, quando Davi ouviu essa mensagem forte do Senhor, ele não disse que ia matar o profeta. Certamente ele deve ter caído em prantos. E ele sabia que a horrenda coisa era cair nas mãos do Deus vivo. E apesar de Davi ter se arrependido, muitas coisas vieram sobre a vida dele. E aí nós sabemos que a família de Davi, os filhos dele, praticaram vários atos, né? Matou, estupro, em consequência do pecado. Por quê? Viver em desobediência, renegar a missão, é viver em pecado. Viver com intriga é pecado. Então, Davi, apesar de todo o seu erro, ele alcançou o favor do Senhor, mas as consequências vieram, conforme está escrito lá em 2 Samuel 11, do 11 ao 18. Eu não vou. A família, Eli, quem já ouviu falar do profeta Eli? Olha só o que é renegar a sua responsabilidade. Eli tinha 2 filhos e ele simplesmente foi deixando acontecer. Talvez ele pensou: eu vou trazer para o contexto de hoje. Não, hoje a mãe não pode educar o filho, porque se educar, dá cadeia.
ele quiser, ele vai para a igreja. Se ele não quiser, ele não vai. Se ele é meu filho, ele vai. Eu tenho a obrigação de trazer ele para aqui. Eu tenho a obrigação de ensinar ele o que é a palavra de Deus. Eu tenho a obrigação de treinar ele na palavra e no caminho. E um exemplo claro disso são os filhos de Eli, a casa de Eli. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 2, do 30 ao 34, o que foi que aconteceu? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Olha só o que o Senhor falou. Os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele só tinha 2 filhos. Quem sabe o que aconteceu com os filhos dele? Morreram. O Senhor matou. Então aqui nós percebemos como Deus é amor e justiça. Foi doloroso, com certeza. Então aqui nós percebemos quais são as consequências de não treinarmos os nossos filhos. Quais são as consequências de nós não ouvirmos a voz do Senhor. Então, homem, pai, mãe, você tem que cumprir a sua missão. Filho, se o seu pai é problemático, sua mãe é problemática, cumpra a sua missão. Dê amor. Se ele te grita, porque ele não conhece a palavra do Senhor, dê amor. Ofereça amor. Não ofereça o ódio. O Senhor hoje está nos chamando, nos confrontando. Hoje é dia de restauração. O Senhor vai restaurar a sua família. O Senhor não quer que você simplesmente escolha um dia para falar feliz dia das mães, feliz dia dos pais. Não. O Senhor não quer que você escolha um dia para falar assim, eu te amo, meu esposo. Não. Todos os dias é dia. Todos os dias eu falo que eu amo meu esposo. E é assim que tem que ser. Porque o amor é a coisa mais linda que existe. Então hoje o Senhor está nos chamando para restaurar as nossas famílias. Para de se vestir do ego. Se veste do Espírito Santo. Se veste de Deus. Você, mulher, elogie seu esposo. Elogie seus filhos. Abençoe seus filhos. Eu tenho uma experiência com Deus. Uma irmã que está aqui, e a minha mãe sogra falou para a minha senhora, como você quer que o seu filho seja? Peça ao Senhor. Eu ouvi de uma irmã que está aqui, sentada ali atrás. E eu me emociono. E a minha mãe sogra falou para mim, peça a Deus. E o meu filho nasceu do jeito que eu pedi para Deus. E eu aprendi que as palavras, eu aprendi mais ainda o poder da palavra. Abençoe o seu marido, abençoe o seu filho, abençoe a sua mãe. Não lance palavras de maldição, mas também não elogie só o seu filho, o seu marido, a sua esposa, na frente das pessoas. Elogie no secreto. Não coloque e fala assim, eu te amo, meu amor. Aí quando chega em casa, não fala. Não tem diálogo. Faça com amor. Faça com verdade, porque o Senhor se agrada. Você não vai se sujeitar. O marido não quer ouvir a mulher não quer ouvir o marido, mas vai lá na empresa. E o chefe fala, você vai ter que trabalhar das 8 da manhã até as 8 da manhã. 24 horas. Se você não fizer isso, você não vai ganhar seu salário. Todo mundo vai, porque está envolvendo dinheiro. Mas é isso que o Senhor quer? Não, nós temos que obedecer a Deus. Então hoje o Senhor ele está nos chamando para um conserto. O Senhor está nos chamando para o amor. Mas não é o amor de palavras. É o amor de executar. O Senhor quer restaurar famílias, lares. Vamos viver essa missão, amém? Fica de pé. Aleluia. A Bíblia fala, para encerrar, e
que fique bem gravado no seu, cravado na sua mente, no seu coração. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, o que acontece? Negou a fé e é pior do que o infiel. Negligência. A negligência, a resposta à negligência está ali. Negligência à família. Aqui o Senhor está falando assim, pai, mãe, irmãos, o Senhor está falando sobre todos. Então, irmãos, não vamos nos enquadrar nessa classe de pessoas que negou a fé. Não vamos nos vestir de hipocrisia. Não. Diga não à hipocrisia. Vamos ser sinceros. Vamos amar de verdade. Amém? Vamos, feche os seus olhos. Vamos clamar por restauração. E eu quero que você apresente a sua família. Que você apresente aquela pessoa com a qual você já não fala há muitos anos. Peça a Deus para quebrar seu coração, seu ego, seu eu. E quando você sair deste culto, mande uma mensagem, faça uma ligação, perdoe. O perdão cura. Aleluia. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tua presença neste lugar.
Senhor curou almas aqui, mas tem uma mensagem. A sua família só vai ser completa quando você perdoar o seu pai. Quando você falar assim, eu te perdoo, e você fala assim, eu te amo. Você está ouvindo isso? Aleluia. Eu não sou de falar dessa forma, mas o Senhor está falando para alguém aqui. Perdoa o seu pai. Especificamente, você só vai ter plenitude em Deus quando você liberar o perdão, porque quem não cuida dos seus devolve. Perdão. Louvado seja Deus. Amém? Eu quero chamar o pastor Flávio. Aleluia. Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos concedeu, que o Senhor me concedeu de trazer a mensagem. Antes de usar a palavra, Flávio, eu quero saber quem ainda não aceitou a Cristo. Quem aqui precisa fazer uma nova aliança com Deus? Vou colocar óculos para eu te enxergar bem. Quem aqui precisa refazer a sua aliança com Deus? Aleluia. Levante a sua mão. Vem aqui. Não se envergonhe. A sua aliança foi quebrada, mas o Senhor restaura. Deus é tão maravilhoso que eu ia fazer isso, mas hoje estou preocupada com o horário, mas Deus só não de mim. Aleluia. O Senhor está querendo consertar vidas. Aleluia. E a aliança que está quebrada, o Senhor quer consertar. Vem aqui. Não tenha vergonha, eu sei que tem. Aleluia. Venha como você está. Aleluia. Glória. O Senhor está aqui. É só você vir aqui à frente. Consertar. Vamos consertar o lugar. Tem pessoas que pensam, eu não vou. Todo mundo vai saber seu compromisso é com Deus. E desde cedo, o Senhor me deu uma mensagem. O Senhor falou assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que diz vai dar para quê? Se o Senhor chamar você hoje, e eu não estou ameaçando ninguém, mas essa mensagem o Senhor me deu e eu estava retendo a sua alma. Se a sua vida não está em conformidade com Deus, levante a sua mão de onde você está e faça um concerto com o Senhor. Tem alguém que vai fazer um concerto com Cristo hoje? Não tem. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Pastor Flávio, Pastor Daniel, muito obrigada pela confiança. E que o Senhor permaneça conosco, amém? Quem tem orado pelos pastores, vamos intensificar as orações, porque eles oram muito por nossas vidas, amém? Deus abençoe. Amém, irmãos? Vamos sentar em nome de Jesus. Alguém chama aí as crianças na salinha. Eles querem dedicar uma mensagem para as mães. A turma da salinha está chegando. Eles dão uma mensagem para as nossas mães.
Vermos esse trabalho. As crianças, elas estão crescendo e aprendendo. É um trabalho que tem sido feito aí com a irmã Jane, a irmã Carola, a Nassarim, e isso é o fruto da educação. Amém? Eu queria deixar uma mensagem para vocês, mas não se sinta excluída, porque uma mensagem que eu mandei para minha mãe, eu queria dedicar ela para todas as mães que estão aqui. Amém? Mãe, não importa a sua idade, sua condição financeira ou acadêmica, o que importa é que você foi a primeira que me amou de verdade. Obrigado por ser uma costureira quando as roupas se rasgaram. Obrigado por ser a médica quando eu passei mal. Obrigado pelo seu colo. Mãe é o ar que nós respiramos. É carinho, é razão, é conselho, é gratidão, é cuidado e proteção. Mãe, você me fez crescer e entender que o meu melhor lugar é aos pés de Jesus. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Amém? Estamos orando aqui pelos aniversariantes. Cadê o Diácono Carlos? Vem para cá. Quem mais fez aniversário? Quem mais? Amém? Eu vou estar orando na sequência. Todas as mães vêm aqui na frente. Amém? Você quer mãe, sou pai e mãe. Pastor, eu estou pensando. Continue no pensamento. Só no pensamento continua. Amém? Pode ser com mais. Vamos orar pelo seu Jacó, pelo aniversário. Amém? Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, pela vida do teu filho, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Papai querido. Por mais esses anos que o Senhor Deus tem abençoado o teu filho, Papai querido. Sabemos, ó Deus, que não tem sido fácil a caminhada do teu filho, Senhor. Mas uma certeza nós temos, Papai querido, que o Senhor está no controle e no centro de todas as coisas, Pai. Deus multiplique esses anos com muita saúde e paz, desde agora e para todo sempre. Amém. Eu desejar um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe vocês, que ilumine o caminho de cada um. Não sei se alguém sabe, a gente há 5 meses atrás eu perdi meu filho com 36 anos, e os meus saudade, né? Mas que Deus esteja com ela, conosco, né? Mas nós que vamos completando essa idade, vamos ficando cada vez mais velhos. Mas não estamos moleza não, canta, volta, trabalha. E graças a Deus, servimos a Deus até o fim, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Cadê as mães? Cadê as mães aqui na frente? As mães aí, pediu as mães, então. Então vamos orar para as mães, depois aí a gente faz a missão dela, amém? Olha, você mãe também, viu? Pode crer. Vamos orar por essas mães abençoadas. A grande missão foi dada a mulheres. A nossa salvação começou no ventre de uma mulher. A mensagem da ressurreição começou através de uma mulher. O primeiro encontro da ressurreição foi através da mulher. A comunicação de Cristo estava vivo foi a primeira mulher. E vocês têm uma grande responsabilidade de nos conduzir, nos cuidar, nos guardar. Foi que Deus continua abençoando vocês, dando muita sabedoria.
isso. E vocês fazem de tudo, se viram para dar o melhor. Então, que Deus continue dando essa força todo dia para vocês, capacitando vocês, que vocês continuem com essa missão, porque é uma missão nova. Ao ver você olha e fala assim: nossa, fulano é uma boa pessoa. Lembre-se que tem uma mãe por trás. Quantas mães que abdicaram às vezes a sua infância, sua adolescência, para cuidar dos filhos. Eu falo da infância porque na infância teve uma mãe que cuidou da infância dela. E ela cresceu, se tornou mãe. Às vezes ela negou a sua adolescência, sua juventude, para dar o melhor para os seus filhos. E talvez você pense: pastor, mas eu não consegui dar uma casa para meu filho, eu não consegui dar um carro para meu filho. Mas o melhor você deu para ele. O amor que ele mais precisa, você um dia deu, ele continua dando, só tenho certeza absoluta. Então, que Deus continue abençoando vocês. Eu quero orar por vocês. Quero que a igreja estenda as mãos aqui para essas mãos. Senhor nosso Deus, primeiramente, Pai, nós somos gratos por cada mãe que está aqui. E aquelas mães também que não puderam estar aqui, aonde elas estiverem, que o Senhor continue cuidando, abençoando e livrando de todo o mal, Pai. Deus, meu Pai querido, multiplica, como foi dito aqui, essas mães guerreiras, Senhor. Mães, meu Pai querido, que tem se levantado todos os dias, Deus, para ver sua família de pé, para ver seus filhos caminhando no melhor caminho, Senhor. Por isso, Deus, cubra eles com o teu poder. Dê mesmo de sabedoria e discernimento para essas mães, Senhor. Que elas continuem, Deus, meu Pai querido, continuem cuidando dessa missão maravilhosa que o Senhor deu a cada uma delas, meu Pai. Obrigado, Deus, Pai, pelas outras mães que não poderem estar aqui, onde elas estiverem. Que o Senhor continue abençoando e guardando. É isso que eu te louvo e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja dê uma salva de palmas para essas mães. Ainda que vamos dar uma lembrancinha, não sai daí para as mães. Senão vai receber uma lembrancinha da Ingrid. E que você sair, ainda vai esquecer quem é mãe. Na sequência, já permaneça de pé, vamos dar a bênção apostólica. Aí depois, tem um café, irmã Sandra? Tem um café para as mães? Ó, tá vendo? Qual foi maravilha? Tem um café abençoado para todas as mães. Deus continue abençoando. Cadê as mães? Receberam as lembranças? Amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.